Olá, um ótimo dia para você, meu irmão, meu amigo, a você que nos assiste. Que a paz de Deus esteja com você e com a sua família nesta manhã. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Esse é o convite para nós nesta manhã do Salmo 34, versículo 3. Então, juntamente comigo, vamos engrandecer ao nome do nosso Deus, o nosso maravilhoso Deus nesta manhã. Feche seus olhos, faça uma oração de adoração comigo. Senhor Deus, nós queremos te adorar, ó Pai, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é um Deus bom, é um Deus fiel, o Senhor tem estado presente em nossas vidas todos os dias, ó Pai. O Senhor tem cuidado de nós, da nossa família da fé. O Senhor tem sustentado a nossa igreja e o povo de Deus pela face da terra. E nós queremos engrandecer ao seu nome, ó Deus, porque o Senhor é bom, as tuas misericórdias têm se renovado sobre as nossas vidas, ó Pai. Nós temos visto, ó Deus, a tua direção nas nossas vidas, na vida dos nossos irmãos, na nossa família. Nós temos visto o teu mover e o teu agir em nós. E por isso, ó Pai, nós queremos engrandecer o teu nome, porque o Senhor tem nos amado, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem cuidado de nós. Recebe a nossa adoração, recebe a nossa vida como oferta suave a Ti, ó Deus, porque o Senhor é um Deus presente, é um Deus poderoso, é um Deus bondoso, é um Deus de amor que derrama do seu amor nas nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Oi, tudo bem? Olá, bom dia. Nós queremos dizer que estamos com muita saudade, a nossa família está com muita saudade da igreja, dos encontros. Estou com saudade das crianças, do departamento infantil. Dos amigos, bem amigos. Estamos com saudade também dos adolescentes. Dos irmãos. De nos reunirmos em culto. E nós queríamos orar agora por 3 famílias. Pode falar. Eu vou orar pela família da Maria Alice e o Lucas. Vou orar pela família do Wellington. E eu vou orar pela família do Davi, que é meu aluno lá na sala do departamento infantil. Então vai, pode ir, Lorena. Senhor Deus, muito obrigada pela família da Maria Alice. Muito obrigada porque ela é minha amiga e ela que fique tudo bem com a família dela e com todas as outras. Muito obrigada porque o Senhor nos guia por caminhos certos e nos dirige. Em nome de Jesus, amém. Amém. Senhor, abençoa a família do Wellington, a mãe dele, a Carol, Senhor, para que mesmo nesses tempos difíceis, Senhor, eles não passem nenhuma dificuldade, para assim como todas as outras famílias da nossa igreja. Senhor, abençoa-os para que nada de ruim aconteça. Em nome de Jesus, amém. Amém. Senhor Deus, muito obrigada por esse dia, Pai. Obrigada porque podemos orar, Senhor, ao Senhor, prestar culto, Pai. E neste momento queremos pedir pelas famílias da Tua igreja. Em especial, te peço pela família do Daniel e da Janaína, dos seus filhos Davi e Isaac, Senhor. Queremos te pedir, Senhor, para que o Senhor esteja com eles, abençoando-os em todos os momentos, nas situações financeiras. Abençoa também, Senhor, todo o emocional, neste momento tão difícil que estamos vivendo. Cuida, Senhor, de cada um de nós, de todas as famílias da Tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Amém. Queremos deixar um abraço bem caloroso da nossa família para todos vocês. Muito obrigada por nos ouvir. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder ao teus filhos dará. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor.
os céus a brilhar. Tudo criaste na terra, nos ares, todo o universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dá, paz, segurança. Cada momento me guia, Senhor, e no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Olá, irmãos, bom dia, graça e paz para todos. A gente espera que todos estejam bem em suas residências, se cuidando, né, cuidando da família. E queríamos dizer que a gente está bem também, né, Deus está cuidando de nós também, da minha família. E, na verdade, a gente tem muito a agradecer. Estamos com saudade de todos vocês, né, de ir na igreja, nos reunir, comunhão, mas acredito que tudo vai passar logo e estaremos juntos novamente para louvar a Deus. Nós vamos orar por 3 famílias agora. A gente lembrou da família do Osael e da Lia, da Paula e do Éder, e do Mateus e da Ana Paula. Então, a gente vai fazer uma oração para essas famílias, tá bom? E aí vamos orar agora, irmãos, por essas famílias, tá? Senhor, abençoe as famílias do Osiel, do Éder e do Mateus, cuidando dos caminhos de cada família, dando suporte a cada uma delas nessa fase tão difícil que estamos vivendo. E dê o suprimento necessário para que possamos, pelas essas dificuldades que o mundo está nos trazendo. Tu conheces a necessidade de cada um, por isso eu peço que nos ajude e nos mantenha firme na sua palavra, Senhor. Peço também que cuide de cada um dessa igreja e que todos podemos juntos logo poder estar reunidos novamente em sua casa. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Façamos agora a leitura do Salmo número 42. A versão que eu estou usando é a NVI e diz o seguinte: Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus.
A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá a vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Meus irmãos, quem nunca se sentiu angustiado na vida, entristecido na vida? Eu acho que todos nós já passamos por alguma situação que trouxe algum desânimo pra gente, né? E eu, ao estudar esse salmo, eu aprendi algo legal com o salmista e eu gostaria rapidamente de compartilhar com vocês, que foi a forma com que o salmista apresentou para ele mesmo a solução para esse desânimo, para essa tristeza profunda que ele estava sentindo. Ele questionou a ele mesmo. Várias vezes nós vemos, né? Por que está assim tão triste a minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ele questiona a si mesmo, qual é a razão dessa tristeza? Por que estava sentindo essa perturbação dentro dele, né? E na sequência ele apresenta a solução. Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e meu Deus. E esse é o convite para nós nessa manhã. Nós devemos combater o nosso desânimo e a nossa tristeza colocando a nossa esperança em Deus, no nosso Salvador, na graça maravilhosa de Deus por nós. Nós temos que ter a esperança e acreditar nas promessas do nosso Salvador. Então, quando nós nos sentimos angustiados, entristecidos, que nós não estamos isentos disso, inclusive nós ouvimos sobre isso no domingo passado com o Kleber, nós possamos colocar a nossa esperança no nosso Senhor e Salvador, no nosso Jesus Cristo, que veio nos trazer bom ânimo, que venceu esse mundo, que nos resgatou, nos livrou da escravidão, do pecado e da morte. Que a nossa esperança esteja sempre em Deus. Então, quando nos sentimos entristecidos, que possamos apresentar para o nosso próprio coração, para a nossa própria alma, essa solução. Colocar a nossa esperança em Deus. Que Ele assim nos abençoe. A palavra de Deus, no Salmo 51, versículos 9 e 10, diz o seguinte: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. A palavra de Deus, ela nos convida ao arrependimento. E ela também nos fala que o nosso Deus de amor, Ele é rico em perdoar. Nós vamos cantar um cântico de contrição agora. Que você abra o seu coração e se derrame diante de Deus. Confesse a Ele os seus pecados. Arrependa-se dos seus pecados e confesse a Ele, porque Ele é rico em perdoar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda
irmãos, façamos então uma oração de confissão de pecados. Santo Deus, nós nos apresentamos diante de Ti como pecadores que somos, ó Pai. Nós reconhecemos que nós somos falhos e que muitas vezes, ó Deus, nós cedemos aos desejos pecaminosos do nosso próprio coração, ó Pai, deixando de dar ouvido, ó Pai, à Tua voz, à Tua vontade, ó Deus, deixando, ó Pai, de buscar a Ti, ó Deus. E isso nos distancia de Ti, ó Deus, e nós reconhecemos que nós somos falhos, que nós erramos, muitas vezes pecamos contra o nosso próximo, ó Pai, pelo modo de falar, nós pecamos pelo modo de pensar e muitas vezes por agir mesmo, Senhor. Pedimos, ó Pai, a Ti, que é um Deus maravilhoso, rico em perdoar, ó Pai, é um Deus misericordioso, que o Senhor nos dê um coração puro, que o Senhor renove o nosso espírito, que o Senhor derrame do Seu amor nas nossas vidas, para que possamos viver, ó Pai, juntos de Ti, e para que possamos, ó Pai, por onde andarmos, viver uma vida que reflita a Tua glória, a Tua soberania, uma vida, ó Pai, que mostre o Teu amor, ó Pai, que mostre a transformação, ó Pai, a Tua cura nas nossas vidas, ó Deus. Nós Te louvamos pela Tua misericórdia, nós Te louvamos pelo Teu amor, e nós Te agradecemos, porque o Senhor nos resgatou e nos livrou, ó Pai, da escravidão do pecado. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Amém. Nós louvamos a Deus pela fidelidade dele com a sua igreja. E nós louvamos a Deus pela sua vida. Você mesmo que tem contribuído com as suas ofertas missionárias e com seus dízimos. É por causa desses recursos que os nossos missionários estão sendo atendidos e os nossos compromissos estão sendo honrados. Louvado seja Deus pela sua vida e pela vida da sua família, pelo compromisso que vocês assumiram com essa igreja. Aqui no vídeo vai aparecer o número da conta da igreja para aqueles que desejam fazer uma transferência ou um depósito. E também vai aparecer o telefone do tesoureiro para aqueles que ainda não saibam, não possam, não têm condições de fazer o uso desses recursos, para que possam entrar em contato com o nosso tesoureiro, para que possamos melhor atendê-lo. Que Deus nos abençoe e dê cada vez mais do seu espírito de bondade e generosidade para a sua igreja. Vamos continuar o louvor a nosso Deus agora, com cânticos de adoração e de louvor a Deus. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero
Meus irmãos, façamos então uma oração de gratidão ao nosso Deus. Pai, nós queremos te agradecer por todo o cuidado dispensado, ó Pai, com as nossas vidas. Nós queremos te agradecer, ó Deus, por todo o recurso, ó Pai, que o Senhor tem trazido para os nossos lares, para as nossas vidas. Nós queremos te louvar pela tua bondade, pela tua generosidade, pela tua fidelidade. O Senhor tem nos sustentado, ó Pai, não somente financeiramente, mas o Senhor tem sustentado a nossa saúde espiritual, nossa saúde emocional. O Senhor tem, ó Deus, sustentado a nossa saúde física e nós te agradecemos por isso, ó Pai, que o Senhor tem cuidado de nós realmente todos os dias. O Senhor tem colocado pessoas, ó Pai, nas nossas vidas que se importam conosco, que caminham lado a lado conosco, que nos exortam, que se alegram conosco, ó Deus, e nós te louvamos por isso. Nós te louvamos especialmente pelas ofertas levantadas, pelos dízimos levantados, ó Deus. Que o Senhor abençoe e continue derramando a tua graça, ó Pai, sobre cada um, ó Deus, que tem assumido esse compromisso com a tua igreja e com o teu reino. E que o Senhor dê sabedoria para a liderança da Igreja da Vila Sônia, ó Deus, na administração desses recursos, ó Pai, para que tenhamos sensibilidade e cuidado, ó Pai, com os teus recursos, para empregá-los, ó Pai, de uma forma que o reino seja atendido, para empregá-los, ó Pai, de uma forma que o teu nome seja exaltado,
de uma forma que te agrade. Que o Senhor nos dê dessa sabedoria, ó Deus, para que façamos um bom uso desses recursos para a honra e glória do seu santo nome. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom dia, irmãos, queridos da Igreja de Vila Sônia. Muito obrigada por nós podermos nos falar nesse tempo. Estamos saudosos por não podermos estar reunindo, estamos saudosos uns dos outros, creio eu. Mas, graças a Deus, nós podemos falar com o Senhor através dos meios de comunicação. Podemos estar colocando os nossos nomes, os nomes dos irmãos diante de Deus. E é isso que eu quero fazer agora, orando pela família da Dona Felícia, pela família da Áurea e pela família da Paulina. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, Tu nos tens guardado, protegido, Senhor, nos tem abençoado nesse tempo difícil que estamos vivendo. E nós temos saudades uns dos outros, temos, ó Deus, recordações do tempo quando nos abraçamos na Tua casa e cantamos louvores juntos, buscando a Tua presença. Agora te peço, Pai, que pelas minhas irmãs, a Dona Felícia, conforte o seu coração, ela tem sentido muita falta e comentado que tem saudade dos irmãos. Conforta o coração dela, Pai. Graças porque ela tem os seus filhos junto também, que podem ajudá-la e estar orando com ela e por ela. Abençoa também a vida da Áurea, quando está também com as suas filhas, com seus netos, que ela possa também estar sentindo a Tua presença, dirigindo os seus passos, guardando-a em tudo. Te peço pela Paulina também, ó Pai. Toda a glória seja dada a Ti, ela que tem ficado em casa, não tem, há muito tempo não tem condições de estar na Tua casa com os irmãos, mas ela recebe visitas dos seus filhos, dos seus parentes, da igreja também, e ela tem sentido essa falta. O Senhor pode estar recompensando-a, dando a Tua presença para ela. Por isso eu te agradeço pela vida dela, abençoa-a sempre. Eu te peço, te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia, irmãos e irmãs. A graça e a paz do Senhor estejam com cada um de vocês. Quero também dar as boas-vindas a você, amigo da nossa comunidade que nos assiste nessa transmissão nessa manhã. Você também é muito bem-vindo. Quero convidá-los para lermos o texto da Palavra de Deus. Livro de Josué, capítulo 1, do verso 1 ao 9. Livro de Josué, no capítulo 1, no verso 1 ao 9. Diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares.
Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Palavras do Senhor. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos pela tua palavra lida nesta manhã e pedimos a assistência do teu Santo Espírito. Fala, Senhor, ao nosso coração. Só o Senhor pode falar. Transforma, Senhor, o nosso coração. Só o Senhor pode transformar. Dá-nos, ó Pai, gosto e apetite pela tua palavra. Só o Senhor pode despertar em nós esse desejo e essa fome. Só o Senhor pode nos alimentar. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Queridos irmãos e irmãs, eu quero convidar você para nós entrarmos numa nova série de mensagens. As estações da vida e o convite da fé. As estações da vida e o convite da fé. Interessante nós pensarmos que as estações, elas marcam os diferentes ritmos de quem está vivo. Sim, somente alguém vivo pode ter a liberdade necessária para responder de forma diferente aos diferentes momentos da vida. Por exemplo, uma planta passa por um bom tempo lançando suas raízes sob o solo até romper a terra e crescer. Ela experimenta cada estação recebendo dela o que precisa: a chuva, a seca, o sol, os pássaros. Ela oferece em cada estação o que é capaz de produzir em cada momento, em ritmos diferentes. Ela oferece as folhas, os frutos, as flores, a sombra, os galhos, e vê na estação seguinte a renovação e a continuação da vida. Portanto, as folhas caem, os frutos amadurecem, as folhas murcham e novos galhos nascem. As estações, queridos, não são apenas as realidades que ocorrem fora de nós e ao nosso redor, nos céus ou nas árvores. As estações, elas também são internas e pessoais. Estão entrelaçadas no tecido da nossa vida. Nós somos projetados para a transição. Nós somos projetados para mudar e para variar. Nossas almas têm estações. Qual a estação da vida pela qual você está passando? Você está no seu melhor momento? Você está num tempo de transição? Você está num tempo de sonhos? Você está num tempo em que Deus está te convidando a olhar para dentro de si mesmo? Você está num momento que Deus está te convidando a olhar para o horizonte, muito além do que você já imaginou? Estações são tempos de transições. O verso 1 do nosso texto, ele apresenta uma situação de grande crise, uma situação de grande transição. A morte põe fim a grandes épocas, e grandes homens do povo de Deus experimentaram essa realidade. Moisés, o grande profeta com o qual Deus tratava face a face, conforme Deuteronômio 34, verso 10, morreu. E com ele foi-se toda uma época da história do povo. A escravidão no Egito, o êxodo, o Sinai, a peregrinação pelo deserto. Era preciso nomear um novo guia para o povo continuar a sua jornada de transição na história. Assim, Josué, que era o servidor de Moisés, que era o servo de Moisés,
aquele que havia recebido de Moisés a bênção com imposição de mãos, conforme Deuteronômio 34, verso 9. E a pergunta que se faz é: qual seria a tarefa de Josué? A sua tarefa era guiar o povo na última etapa da promessa feita aos patriarcas. Portanto, Josué seria aquele que consumaria, que tomaria posse da terra prometida. A liderança, portanto, passa por uma grande mudança. E essa liderança de Moisés para Josué traz uma lição significativa, teologicamente significativa. Mudam os servos e as servas, mas o Deus permanece fiel. Nos versos de número 2 e 3, a gente tem, então, essa fala mais pessoal e específica de Deus com Josué. E é interessante, queridos, que Deus continua falando. Deus fala-nos pela sua palavra, Deus fala-nos pelas circunstâncias, Deus nos fala pela história, Deus nos fala por meio de pessoas, Deus nos fala de diversos modos. Você tem ouvido a voz de Deus? O falar de Deus é inconfundível, o falar de Deus traz direção e orientação em todos os tempos. Deus não ignora o momento histórico de um povo, Deus não ignora o momento histórico de cada pessoa. E ele diz no verso 2, Moisés, o meu servo, é morto. Dispõe-te, se apresente, aceite o desafio, sou eu que falo contigo. Dispõe-te agora. E como consequência desse momento, Josué recebe de Deus a incumbência de liderar o seu povo. Qual é a incumbência que Deus tem chamado você a este momento que nós vivemos, queridos? Qual é a disposição do coração pela qual Deus está trabalhando com você nesse momento? Qual é a liderança que Deus tem chamado você a exercer a partir da sua própria vida e para a sua casa, para a sua família e para a igreja de Cristo? A tarefa, queridos, de Josué era bem específica: dirigir o povo através do Jordão, em direção a essa última etapa da promessa de Deus. Possuir, conquistar, tomar a terra que havia sido prometida. Queridos, Deus sabia que o desafio não era pequeno, que o estágio na vida do povo de Israel não era simples, que a transição pela qual Josué e o povo estavam sendo convidados não era tão simples. E nós mesmos, olhando para essa imagem que o texto nos dá, a gente não consegue se aproximar devidamente da realidade daquele momento. Imagina Josué, um jovem, recebendo aquelas palavras. A passagem do Jordão representava o início não somente de uma nova época, mas também um tempo de muitas dificuldades. Dificuldades a enfrentar. A terra prometida já estava ocupada. Portanto, eles deveriam conquistar aquele espaço. Deus havia prometido, mas eles também precisavam se esforçar e conquistar. Eles precisavam levantar e crer. Eles precisavam levantar e receber essa palavra de Deus e ir adiante. O Jordão, ele corria numa depressão 400 metros abaixo do nível do mar. E não existia um lugar em toda a margem do rio que facilitasse a passagem do povo. Diante disso, o passo que leva do presente ao futuro somente pode acontecer, queridos irmãos e irmãs, em confiança à promessa divina. E essa confiança, por sua vez, ela se fundamenta na certeza de que Deus é o dono da terra. É Ele que exerce o senhorio sobre a terra. É Deus quem exerce o senhorio sobre os tempos e as épocas. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, diz o verso de número 3, eu vô-lo tenho dado.
eu vô-lo tenho dado, disse o Senhor a Josué e ao povo. E a palavra de Deus continua nos informando que, no verso 4, essa terra dada por Deus, ela era geograficamente limitada e extensa. Períodos de transição exigem que coloquemos os nossos pés em terrenos nunca antes pisados, em terrenos desconhecidos, que pode ser terrenos da nossa própria existência, que pode ser realidades que a gente ainda não acessou, que pode ser mudanças que Deus ainda irá nos proporcionar. Você já pensou nisso? Você já pensou que esse tempo que nós estamos vivendo talvez não seja apenas um tempo em que a gente deva aguardar um novo momento, aguardar uma possibilidade de retomar a vida como ela acontecia antes, por exemplo, da pandemia? Aliás, há muitas pessoas dizendo que essa retomada ela não será possível, queridos irmãos e amigos. Porque nós fomos profundamente atingidos por esse momento, portanto é uma transição, é uma convulsão que ainda não somente o Brasil, mas o mundo está experimentando. E seria importante você perguntar diante de Deus, qual é a transição? Qual é a grande transição que Deus está me convidando a fazer? Qual é a grande mudança que Deus está me convidando a dispor o meu coração? Pois bem, Deus não somente te convida a refletir, mas Ele também, assim como encorajou a Josué na condução do povo em direção à terra da promessa, Ele não largou toda a responsabilidade na mão de Josué, o líder. Antes, o próprio Deus se coloca ao lado dele e do seu povo. Ele promete ajuda. Ou melhor, Ele promete a continuidade da ajuda que já era tão conhecida e experimentada pelo povo através das mãos de Deus sobre a vida de Moisés. E Ele diz, assim como fui com Moisés, serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Queridos, a força e a coragem deviam ser parte da relação de Josué com a lei de Deus, com a palavra de Deus, com os mandamentos do Senhor, com a Torá, conforme diz os israelitas no Antigo Testamento. Queridos, é a obediência irrestrita que Deus chama Josué para experimentar como parte da relação com Ele, para que, de fato, ele recebesse as palavras, ser forte e corajoso, não como um chamado para ele ser um herói, alguém que passaria por cima de situações que, humanamente falando, ele não poderia experimentar ou enfrentar, mas que ele se deleitasse na palavra de Deus, que ele confiasse na lei do Senhor, que ele colocasse ela como um guia para a sua vida. É isso que diz o verso de número 7, na parte B, quando ele diz, olha, dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Queridos, muitos de nós temos experimentado o medo, o pânico, sentimentos diversos, porque temos nos desviado da palavra de Deus, temos confiado nas nossas próprias forças, temos tentado ser fortes e corajosos em meio a esse tempo de crise, confiando nas nossas próprias capacidades. E o que Deus diz a Josué não é isso. O que Deus diz a Josué é, não cesses de falar do livro da lei, tenha uma relação tão próxima e diária com a palavra de Deus, que naturalmente a sua boca vai se encher da palavra de Deus. E de fato as Escrituras nos diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio.
aquilo que nós alimentamos a nossa mente, aquilo que nós alimentamos o nosso coração, daquilo que nós nos alimentamos diariamente, nós falamos naturalmente. Nós falamos até de maneira inconsciente, ou até a partir de um ato falho. Como é que está a sua leitura das Escrituras? Como é que está a sua comunhão com Deus por meio da palavra nesse tempo difícil? Como você tem experimentado as Escrituras ao ponto de você falar dela naturalmente, falar dela a tempo e fora de tempo, falar dela sem cessar, falar que Deus, em meio a esse tempo que nós vivemos, é um Deus que continua dirigindo a história, é um Deus que salva, é um Deus que liberta as pessoas das suas crises pessoais, das suas crises emocionais e que livra-nos, inclusive, da possibilidade de cairmos em doenças emocionais mais profundas. E ainda que caiamos, o Senhor também continua presente na nossa vida para nos levantar, para nos colocar de pé, para nos encorajar, para nos animar e para dizer: olha, não tenha medo, cuide de fazer tudo segundo está escrito, então prosperará o seu caminho e você será bem-sucedido. Amados, ser bem-sucedido aqui não era que nenhuma daquelas pessoas que estavam com Josué seriam tocadas por alguma enfermidade ou mesmo pela morte, mas que elas encontrariam confiança e fé para viver o tempo de transição. Elas encontrariam alegria e esperança para viver o tempo da transição. Humanamente falando, Josué era incapaz de atender a esse chamado de Deus. E é por isso que Deus coloca de maneira muito clara: Josué, busque força e coragem na lei de Deus. Busque alimentar-se diariamente, testemunhe, proclame, fale daquilo que os seus pais já experimentaram a partir da relação com a palavra, fale o que os seus antepassados experimentaram, fale daquilo que Deus já fez na sua casa, no meio do seu povo. Queridos, esse é o convite de Deus para nós. O convite de Deus para nós é o seguinte: a sua palavra, a lei de Deus, ela precisa estar sempre na boca e na mente daqueles que vivem esse tempo de transição difícil. A palavra de Deus precisa estar na mente e na boca dos líderes. A palavra de Deus precisa estar na mente e na boca dos liderados. A palavra de Deus precisa estar na mente e na boca das crianças, dos jovens, dos adultos, das pessoas de idade. Constantemente, queridos, o Espírito Santo convida você e a mim para citar, para meditar e para colocar em prática, para cumprir aquilo que está na lei do Senhor, na Torá, nos mandamentos, como algo que vai nos levar a uma satisfação em Deus. O ser bem-sucedido é ter plenitude, estar em paz com Deus, poder desfrutar da presença de Deus. O mundo está revirado, mas você encontra alegria e paz em Deus, porque você medita e se alimenta da palavra de Cristo e do próprio Cristo. Queridos, Lutero, ao encarar esse verso 8 de Josué, capítulo 1, ele vê a lei como um consolo gracioso. Ele vê a lei como uma dádiva, como um presente, como a misericórdia de Deus, como a misericórdia de Deus oferecida a cada um de nós. Agora vejam, nós chegamos ao verso de número 9 dessa passagem. E ela transmite mais uma vez a força do estímulo de Deus a um povo em transição. A um povo prestes a transicionar. A um povo prestes a aceitar um desafio do Senhor. E a pergunta que o texto faz é: não te mandei eu? Sugere aqui essa expressão
uma total falta de motivo para vacilar ou temer. Não vacile, não tema. É o Senhor quem envia e que sustenta. É o Senhor quem anima cada um de nós em tempos de transições. Por isso, o texto conclui: não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Queridos, não se entregue ao medo, não se entregue às ansiedades, ao pânico, aos sentimentos, mas se esses sentimentos vierem, enfrente-os com a palavra de Deus, alimente-se da palavra de Deus, procure ajuda com um dos irmãos, procure ajuda com um dos líderes, procure aconselhamento, procure alguém que ore com você diante do pânico, do medo e da desesperança. Acima de tudo, leve todos esses sentimentos para a cruz de Jesus, leve todos esses sentimentos para Deus. E eu tenho certeza que você vai experimentar, através desse convite da fé, a capacidade de transicionar, a capacidade de ver esse momento como um tempo de oportunidade de Deus. Queridos, nós encontramos força e coragem nas promessas do Senhor, nessa relação com a palavra de Deus, alimentando-nos todos os dias dela, desfrutando da companhia e da presença de Jesus. A companhia e a presença de Jesus que é contigo, é comigo, é conosco, é com o povo de Deus, por onde quer que andemos. Para concluir, qual é o significado dessa passagem do Antigo Testamento para a igreja cristã hoje? Em toda a trajetória daquele ciclo, desde a escravidão, da saída da escravidão, do êxodo, da revelação de Deus no Sinai, da peregrinação pelo deserto, a Páscoa celebrou a saída daquele povo do Egito. E a Páscoa é o acontecimento do passado, do presente e do futuro, que nos une àquele evento histórico do livro de Josué, capítulo 1. Na Páscoa, queridos, Deus se fez carne. Deus se ofereceu através do seu Filho Jesus e cumpriu a promessa da salvação. Isto é motivo para grande alegria e confiança para mim e para você nesse tempo que nós vivemos. A promessa foi cumprida. A luz que veio ao mundo agora pode brilhar sobre nós, sobre a igreja e orientar a nossa caminhada. O próprio texto diz que, assim como Deus falou com Josué dizendo: olha, o lugar que você colocar a planta dos seus pés eu vos tenho dado. Assim também a igreja é aquela chamada a colocar o pé em terreno estranho, em terreno que a gente ainda não conquistou, em terreno que a gente ainda não pisou, em terrenos que ainda o Evangelho não foi anunciado, onde as pessoas ainda vivem à sombra da morte, à sombra da escuridão, à sombra do pavor, da culpa, do medo, da vergonha. E o Senhor nos convida, queridos, para pisarmos em terreno estranho. O terreno estranho é o mundo cheio de desconfiança. O terreno estranho é o terreno de uma humanidade que prefere confiar nos chefes de Estado como a solução para a sua vida e para a sua existência. O terreno estranho é o terreno da descrença, da humanidade que só tem fé em si mesma e que só crê na sua autodeterminação. O terreno estranho que a palavra de Deus nos convida é o campo de missão da igreja de Cristo. O mundo
despido, um mundo transtornado, um mundo violento, solitário, vingativo, um mundo conformista, um mundo ateu. Sim, o terreno estranho é também a igreja amedrontada, a igreja de boca fechada, a igreja calada, a igreja que recebe diariamente e ordinariamente a bênção e a graça de Deus que provém da sua palavra, que provém da nova vida e da salvação, e cala-se, e mantém-se calada. Queridos, o terreno estranho é muitas vezes a igreja como campo de missão. A igreja que precisa evangelizar os da própria casa, que precisa anunciar a salvação a partir da nossa própria casa, do nosso próprio lar, dos nossos próprios relacionamentos, dos nossos próprios parentes, dos de casa, indo para a vizinhança. Eis o Jordão. Eis o Jordão que temos que atravessar. Eis o terreno estranho que temos de pisar com a planta do pé. E não há razão para hesitarmos. Não há razão, queridos, para recuarmos, porque a palavra de Deus diz que o Senhor já nos tem dado. Deus mesmo vai à nossa frente, ou melhor, Deus mesmo puxa a igreja para ir à frente. O que está do outro lado do Jordão? O reino de Deus, a última etapa da promessa. A manifestação do reino de Deus, queridos, é o Senhor Jesus Cristo salvando vidas, é o Senhor Jesus Cristo nos livrando do medo, nos livrando do pecado e da culpa, nos livrando do pânico e da desesperança, é curando não somente o físico, mas também a alma, é a manifestação da soberania de Deus nas diversas áreas do mundo, da sociedade e da vida humana. O caminho da igreja, queridos, é cheio de desafios, mas o Senhor nos encoraja a pisarmos em terreno estranho, a nos alimentarmos da palavra, a meditarmos diariamente nela como fonte inesgotável de ânimo, de força e de coragem. E você e eu podemos fazer isso simplesmente por causa da graça, da maravilhosa graça do Senhor. Esse elo de ligação com Deus nos garante sucesso na caminhada da igreja. E assim, queridos, não há lugar para medo e desânimo. Eu gostaria de convidar você para orar nesse momento. Peça a Deus que ajude a você a identificar o momento pelo qual você está vivendo. Qual é a estação da vida que você está vivendo? Qual é o convite da fé que o Senhor está fazendo para você? Tenha a palavra de Deus como alimento. Pai, em nome de Jesus, nós reconhecemos que estamos num tempo difícil, um tempo de transição. Nós reconhecemos que não sabemos como será o amanhã, mas nós reconhecemos que o Deus da história, o Deus que nos conduziu até aqui, o Deus que conduziu o seu povo no deserto, o Deus que libertou e que salvou o povo de Israel, é também o Senhor da igreja, é Jesus Cristo agora ressurreto, que entregou a sua vida para salvar e para buscar o que estava perdido. Por isso agora, Pai, nós temos autoridade para pisar em terrenos estranhos. Nós temos autoridade para ir ao mundo pisando em lugares que nunca pisamos, anunciando a tempo e fora de tempo que não há mais temor, não há mais medo, não há mais desânimo para aqueles que colocam a sua confiança em Deus. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a sermos esses que atravessarão o Jordão da vida para anunciarmos, ó Pai, a Tua vitória sobre todo o povo de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, Deus o abençoe
eu quero te convidar para ouvir essa música, ainda meditando nas palavras que a gente acabou de ouvir nesta manhã. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Meus irmãos, nós estamos caminhando para o final de mais um culto e nós queremos, antes de encerrar e impetrar a bênção de Deus, fazer uma oração de intercessão. Oremos ao nosso Deus. Santo Deus, nós temos vivido e vivenciado, ó Deus, dias difíceis, dias de incertezas, dias, ó Pai, que tem trazido angústia ao povo brasileiro e a muita gente espalhada pelo mundo, Senhor. Nós temos convivido todos os dias com pessoas, ó Pai, que têm sido reféns do medo, ó Deus. Nós queremos apresentar essa situação diante de Ti, para que o Senhor, ó Pai, nos traga paz,
Que o Senhor nos use também como canal de bênçãos, ó Deus, na vida dessas pessoas que têm vivido, ó Pai, momentos de tensão e medo. Somente, ó Pai, o Senhor pode confortar os nossos corações diante de uma situação como essa. Somente o Senhor pode aliviar a nossa alma, pode trazer refrigério para a nossa vida. E nós pedimos a Tua intervenção, ó Pai, na Tua igreja, naqueles que estão à nossa volta, ó Pai, nos nossos trabalhos, no nosso condomínio, nos nossos vizinhos. Que o Senhor realmente nos use, ó Pai, como instrumento em Tuas mãos para levar as Tuas boas novas, levar a Tua mensagem de paz para esses corações, ó Deus. E neste sentido nós apresentamos a nossa cidade, o nosso país em Tuas mãos, o nosso mundo em Tuas mãos. Nós sabemos, ó Pai, que somente pelo Teu poder e pela Tua soberania nós podemos sair de uma situação como essa. Por isso nós pedimos a Tua intervenção, ó Pai, na área da ciência, que o Senhor traga sabedoria não somente aos médicos que têm cuidado, ó Pai, de pessoas que têm estado doentes, mas também, ó Pai, a quem tem trabalhado dia e noite, ó Deus, na elaboração de uma vacina. Nós sabemos que o Senhor pode, que o Senhor é Deus, que o Senhor realiza milagres, e nós pedimos a Ti a Tua intervenção, ó Pai, nessa situação, ó Pai. E que todos possam, ó Deus, confessar a Ti como único e suficiente Salvador. Que todos possam entender, ó Pai, que sem Ti não há vitória, que sem Ti não há vida, que é só o Senhor quem pode nos trazer a paz, que é só o Senhor quem pode nos dar a vida, Senhor amado. Nós pedimos também por aqueles que estão desempregados neste momento. Nos dê um olhar sensível, ó Pai, para poder atender, ó Pai, na medida do possível, essas famílias e essas pessoas. Mas que o Senhor também venha trazer a provisão, trazer emprego, abrir portas, ó Deus, para quem tem precisado, ó Deus, aproveitando dessa flexibilização que nós temos vivido, ó Pai, que o Senhor atue, ó Deus, na política e na economia do nosso país, trazendo assim emprego a quem precisa, trazendo alimento a quem precisa. Que o Senhor, ó Deus, traga cura para as feridas físicas e emocionais do Teu povo, ó Deus. Sabemos que o Senhor pode sarar, ó Pai, por isso nós colocamos, ó Pai, aqueles enfermos em Tuas mãos, aqueles que se encontram enfermos em Tuas mãos. Pedimos, ó Deus, a Tua intervenção, que o Senhor derrame da Sua graça curadora e salvadora na vida dessas pessoas. E que todos nós possamos aguardar com paciência e esperança, porque sabemos que o Senhor está à frente de tudo e acima de todos. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Recebei a bênção, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, e a consolação do Espírito Santo esteja com você que nos assiste, com a Igreja da Vila Sônia e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Amém. Que Deus assim continue nos abençoando e nos dê uma ótima e abençoada semana. Amém. Anunciar, renunciar o mal, melhor é dar que receber. Calar a dor do irmão, na alma ou coração,